passo a passo para você ligar e prospectar clientes. Se você quer fazer o que eu chamo de prospecção fria, fazer contato com clientes que não se cadastraram ainda para você fazer uma consultoria, se você tem uma agência, não tem dinheiro, não tem muito dinheiro para investir em tráfego, precisa prospectar clientes, pegar o telefone e ligar e fazer outras tarefas, atividades comerciais importantes, você precisa anotar esse passo a passo, esse checklist que eu vou ensinar para você agora. Perfeito? Tem um detalhe. Sabe por quê? A maior parte dos gestores de tráfego, até mesmo donos de pequenas agências, esse pessoal não cresce na proporção que poderia ou que gostaria, não é porque eles não sabem cuidar do Google, do Facebook, do Instagram, do YouTube, não é isso. É porque eles não têm volume de cliente suficiente para crescer. O que vira o jogo são técnicas para você conseguir vender. Se você não sabe fazer, você vai aprender, você vai se desenvolver, ou você pode até terceirizar para esse serviço. Agora, a maior parte entra lá na mentoria do fulano, na comunidade do ciclano, faz o curso do Beltrano e na hora que acaba o treinamento, fica com conhecimento técnico, às vezes não tem dinheiro para investir em tráfego para capturar lead, ou se tem é muito pouco, que não permite com que você escale, e aí fica chupando o dedo. Então eu quero te ajudar como você pode prospectar também por telefone, o que você deve fazer, um checklist simples, um passo a passo, que eu uso, que o meu time usa só aqui na agência. Eu tenho 12 pessoas aí crescendo no time comercial, só no comercial, né? São quase 70 aí no total. E dessas 4 fazem esse processo todos os dias e eu faço no dia a dia para poder ensinar o time e treinar eles também. Então quero que você anote. Deixa eu te dar agora uma super notícia, você sabe que eu estou lançando a minha mentoria, então ajudo já há quase 2 anos, 1 ano e meio aqui no YouTube, são mais de 200 aulas gratuitas, eu acho que você aprende muito. Eu recebo todo dia feedback de pessoas que estão vendendo, estão crescendo, está crescendo a agência, está conseguindo vender consultoria de marketing digital através das dicas, só que aí chegou um momento de eu também poder me dedicar e ajudar você. Então, se você quer saber quando eu vou lançar, abrir a oportunidade de você ser mentorado por mim, se você tem agência, se você é gestor de tráfego, se você quer vender mais, se cadastra e um link vai estar aqui na descrição do vídeo, que eu tenho certeza que vai ser transformador para você. Até lá, você vai me acompanhando por aqui, beleza? Já expliquei por que eu estou falando isso. Eu não quero que você deixe de vender gestão de tráfego se você não tem dinheiro para investir. Eu quero que você venda, né? Fiquei surpreso quando fui montar uma operação de outbound aqui na agência, com a capacidade de gerar resultado rápido. Você tem capacidade de gerar resultado rápido. Agora, lógico, Gui, esse checklist que você vai ensinar é para atender leads que vêm inbound, por exemplo, que se cadastram lá na minha landing page? Não, tem outros conteúdos, vários conteúdos aqui no canal que você vai aprender também isso. Eu quero te ensinar um checklist para prospectar clientes, um discurso para você prospectar clientes. Gui, eu estou viajando, eu não sei a diferença de inbound e de outbound, então nós vamos fazer isso aqui na prática aqui, maneira mais simples, né? Inbound e outbound, ok? Vamos botar aqui de lado. Conceito de inbound, eu gero algum tipo de conteúdo, seja por meio de anúncios, de informações, e o cliente levanta a mão, ele vai se cadastrar para querer conversar com você. Ele vai ligar na sua empresa, ele vai se cadastrar na landing page, ele vai se cadastrar no seu site e você vai iniciar uma abordagem, perfeito? Então é um cliente que teoricamente é muito mais preparado para comprar. Só que para você ter escala aqui, você tem que investir muita grana, gerar muito conteúdo e obviamente ter uma estratégia, né, de marketing de conteúdo, de anúncios. Isso normalmente demora tempo e exige muito dinheiro. Eu faço isso aqui na agência. Boa parte do meu time, a maior parte do meu time trabalha recebendo leads inbound. Só que eu tenho do outro lado o que eu chamo de operação de outbound. Isso funciona muito, a operação outbound, para quem não tem muito dinheiro para investir em tráfego, para quem é gestor e não tem muita grana para poder atrair clientes através de compra de mídia, então você vai ter que fazer essencialmente outbound se você quer crescer. Aqui eu vou atrás do cliente mesmo antes de ele se cadastrar. Só que eu não vou atrás igual a moça da TIM vai atrás, né? Se quer aumentar o seu plano e liga para aquelas eu não sei o que acontece com vocês, que toca o telefone, daí alguém fala assim, ó, alô? Daí tu fala assim, alô, quem fala? Oi, aqui, é não sei quem da TIM. É só aquela primeira falinha, eu fico brabo do que eu bloqueei de número, né? Esse é o processo do outbound, essa é a diferença. O que eu vou passar para você aqui é esse checklist para outbound, perfeito? Para você buscar cliente mesmo se você não está investindo nada. Primeiro ponto, antes de qualquer coisa, eu quero que você organize a sua agenda. Ah, Gui, o que você está falando? Você vai precisar, perfeito? Você vai precisar, a gente está falando aqui de outbound, né? Organizar a sua agenda para prospectar clientes.
Como assim? Vamos botar que você tem de segunda a sexta, pelo menos, né? Terça, quarta, quinta e sexta. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ok? Por que a maior parte das operações de outbound, especialmente gestores de tráfego e pessoas que trabalham sozinho, profissionais liberais, não dão certo? Porque a pessoa não sabe qual o dia que ela vai prospectar, qual que é o dia que ela vai atender, qual que é o dia que ela vai cuidar do cliente, ela não sabe. Você precisa separar a sua agenda. Eu não vou dizer quais são os dias específicos, dependendo do tamanho da sua operação, mas você vai ter que separar dia e hora para fazer exclusivamente isso aqui, separar a sua agenda para prospectar clientes. Por exemplo, na terça de manhã ou na terça o dia inteiro eu vou exclusivamente separar esse tempo para cavar novas oportunidades, perfeito? Esse é um primeiro, você precisa separar a sua agenda. Se você não fazer isso, você corre um sério risco de não cumprir todas as partes do processo. Você vai perceber, enquanto eu te ensino aqui, dentro desse checklist para você vender mais com prospecção fria, fazendo no outbound, é que não adianta você fazer uma primeira boa ligação. Às vezes o cliente não atende, você vai ter que seguir um fluxo, uma cadência, então por isso você vai ter que ter organização. Segundo ponto, você vai ter que montar a sua lista para prospectar. Tem muita gente que fala assim, beleza, tá, vou prospectar na terça pela manhã. Tá, o que eu faço? Vai lá no Google, vou prospectar. Essa empresa aqui, essa aqui tem uma cara boa para eu ligar. Pega e liga para essa empresa só. Alô, ô meu amigo, tudo bom? Gostaria de vender gestão de tráfego para você. Não, não dá, não posso falar agora, tchau. Cara, ninguém quer contratar? Vai lá fazer outra coisa. Não se organizou. Você vai ter que separar um tempo na sua agenda. Isso é um trabalho técnico, a gente chama de quem faz. Normalmente uma operação grande é um LDR. É um cara que constrói uma lista e qualifica essa lista. Você vai ter que construir a sua lista de clientes que você vai prospectar. Então você vai separar um período na sua agenda e agora eu vou formar a minha lista. Alternativas para você formar a sua lista. Eu não vou entrar tanto no mérito aqui. Você tem ferramentas pagas e ferramentas gratuitas. Não, mas eu não entendo nada de ferramenta, não posso investir. Cara, você vai sentar. Isso que eu falei, isso que você pensou na cadeira e vai lá no Google Meu Negócio, definir um nicho, um perfil, um segmento e vai buscar várias informações dessas empresas e vai construir uma lista, por exemplo, com 50 empresas que você vai prospectar durante um determinado período. Se você é alguém mais dedicado, como eu imagino que seja, porque você está aprendendo aqui, você vai dizer, cara, como eu posso automatizar esse processo? Tem uma ferramenta que chama Phantom Buster, que ela consegue extrair esses dados do Google Meu Negócio de forma organizada, não só do Google Meu Negócio, e criar uma lista para você de determinado segmento. Gui, essa ferramenta é gratuita? Ela tem um período gratuito, tem uma proposta paga. Ela vai ser... Você vai pagar de acordo com as horas que você usa. Tem outras... eu tenho um pouco mais para investir, por exemplo. Tem várias ferramentas para você montar a lista. Você tem o Spotter da Exact Sales, você tem Rive, Hamper, esqueci o nome, Leadster, Speed, teria inúmeras ferramentas, você pode pesquisar aí, mas você tem que ter uma alternativa para formar a sua lista. Okay? Se você tiver dúvida como fazer isso, você pode até me perguntar aqui, mas como o vídeo tem que ser bastante objetivo e didático, eu não vou entrar no mérito de como fazer isso na ferramenta, mas é simples, se você pesquisar, você vai ver que é simples de fazer. Quanto mais grana você tem para investir aqui, não precisa ser muito, você consegue montar listas mais qualificadas. Tem ferramentas que são super sofisticadas, elas validam o telefone, elas podem validar o e-mail, elas dizem o que a pessoa faz na empresa, elas conseguem te dar acesso ao dono o mais rápido possível. De preferência, tenha a informação, o nome do dono ou a referência de alguém da empresa que você vai prospectar. Segundo ponto, montei essa lista, eu vou validar essas informações. Essas ferramentas ajudam você a fazer isso. E não tenho ferramenta, não tenho tempo, meu amigo, então você vai ter que validar isso de forma individual. Confirma lá os detalhes, como é as redes sociais, é esse mesmo telefone, ou é o telefone do contador. Você vai montar essa lista, qualificar ela e vai deixar tudo pronto para você começar a ligar. Devo começar a ligar de qualquer forma? Não, espera aí. Você vai fazer o seguinte, montar o que a gente chama de cadência de contato. E o que é uma cadência de contato? Uma cadência de contato são as alternativas que você vai utilizar e o período que você vai definir entre a primeira abordagem do cliente e até o momento que você vai dizer, se ele não me atender e não reagir a nenhuma dessas tentativas, eu não vou continuar, eu vou dar perdido, vou dar um lost nesse cara, como a gente costuma falar no nosso linguajar de venda, né? Inside sales, por exemplo. Então eu vou fazer uma cadência de contato aqui, eu não vou construir com você aqui, mas por exemplo, uma primeira cadência de contato pode ser mandar um e-mail para o cliente.
Minha primeira cadência de contato, dependendo daquilo que eu estou vendendo, do perfil, né, da complexidade da venda, pode ser se conectar com ele lá no LinkedIn, mandar uma mensagem lá. Minha primeira atividade na cadência de contato pode ser, por exemplo, seguir o cliente no Instagram, comentar ele lá numa foto, mandar uma mensagem via direct. Você vai fazer esse processo. É interessante que tenha uma ou duas, pelo menos, atividades antes da ligação, para favorecer você quando você ligar. O cliente vai saber do que se trata e você, inclusive, pode citar. Ah, porque eu mandei um e-mail para você, eu me conectei com você nas redes sociais, nós trocamos umas mensagens lá no Instagram. É importante que você tenha isso, ok? Porque vai favorecer e o cliente não vai ser a primeira vez que ele vai ouvir o seu nome ou o nome da sua empresa quando você ligar. Ok? Bacana, defini minha cadência, como vou fazer agora, hora de pegar o telefone e ligar. Primeiro ponto, eu montei a minha lista. Rapaz, se você montou a lista na segunda-feira de manhã, você vai ligar, por exemplo, na terça pela manhã. Pode ter se perdido, pode ter esquecido algumas informações. Pegou o primeiro número, entra lá no site, caso a pessoa tenha site, as redes sociais, confirma informações mínimas e vai para cima dos contatos, ok? Você vai começar a ligar. Você vai perceber, quando você começa a ligar, que se você conversar de forma aleatória, por exemplo, vamos supor que você está falando de forma aleatória, você vai tentar improvisar com todos os seus clientes. Você vai ter dificuldade, perfeito? Porque você vai exigir muito mais de você, vai ser muito complexo o processo. Então é interessante que você defina um roteiro. Como assim, Gui, um roteiro? No mínimo, algumas informações na ligação, você pode fazer isso dentro de algumas ferramentas dessas que eu citei, ou no Google mesmo, se você quiser, por exemplo, lendo um documento, no Word, ou o que quer que seja, de uma abordagem, como você vai abordar, você vai seguir um passo a passo dentro desse roteiro, mostrando que você entende, que você está entusiasmado, que você conhece sobre o assunto, que você tem prova social. Você vai definir esse roteiro porque ele vai te ajudar na escala, no volume de ligação. Esteja preparado quando você ligar para resistência inicial. Trata isso com naturalidade. Sabe por que eu estou te explicando esse ponto? Porque a maior parte das pessoas que fazem prospecção, pessoal, não é que não tem segredo. Mas independente da qualidade do seu roteiro, da capacidade que você tem como vendedor, das ferramentas que você usa, você vai ligar para alguém que não está esperando a tua ligação. Então é provável que você vai receber muito mais, um número muito maior de não do que de sim. Muitas pessoas você não vai conseguir falar naquele momento. Tem técnicas, tem hacks que eu ensino aqui no canal, ensino também, inclusive estou falando aqui nesse vídeo, que vão ajudar você, mas elas não resolvem 100% o problema. Então você tem que estar preparado para uma resistência inicial. Trata isso com naturalidade. Liguei, conversei com o cliente. Ô, fulano, tudo bem? Eu peguei seu contato fazendo uma análise sobre o segmento de tal. Ou eu peguei você lá no LinkedIn. Ou eu recebi uma indicação. Fulano, eu geralmente tiro uma parte do meu tempo para fazer essa consultoria personalizada com contadores, com empresários, com gestores. E olha só, eu vou precisar de no máximo aí uns 60 segundos para te explicar por que eu estou ligando. Se fizer sentido, a gente continua. Se não fizer sentido, você pode também desligar na mesma hora. Fazendo isso com um sorriso, com naturalidade. O cliente deu essa primeira parte, essa primeira permissão, cara, você já ganhou 70% da negociação. Por quê? Se ele não te bloquear aqui nos primeiros 2 minutos, pode ter certeza, se você tem um discurso consultivo, seguindo também esse checklist que eu vou passar aqui, outras informações que eu ensino aqui no canal, você tem uma condição muito grande de ter acertado no lead, ele estar interessado, e a partir daqui o teu foco tem que ser o quê? Não a venda, mas agendar a reunião de venda. Perfeito? Quando eu estou prospectando, o meu objetivo não é vender de cara. Por quê? Porque eu não sei a necessidade do meu cliente, eu não sei o que ele faz, o que ele vende, para onde que ele quer ir. Então eu vou aproveitar essa ligação de pré-venda para tentar agendar uma reunião, fazer a qualificação se esse cara tem perfil para comprar. Foco totalmente na abordagem inicial. Onde você tem que treinar? No roteiro de abordagem inicial. Fazer testes, validar, ligar, fazer anotações. Eu tenho algumas sugestões do que eu uso aqui também, né? Do que eu uso nas consultorias nos clientes, do que dá certo, mas não tem a bala de prata, perfeito? O que você tem que fazer rápido? Mostrar que você é especialista e ser específico no seu discurso. Fulano, é porque eu tiro uma parte do meu dia para fazer essa consultoria, uma consultoria individual, uma consultoria personalizada. E nesse momento, eu estou conversando com você aqui, eu também estava falando com outro meu cliente meu que também é contador, que está conseguindo fechar 4 contratos por mês. Se você quiser, eu posso te mandar o contato dele no WhatsApp, você conversar com ele, tirar as dúvidas, ou posso mandar um vídeo dele falando. Você vai envolvendo o cliente nessa conversa, e num primeiro cenário você vai fazer poucas perguntas e vai falar um pouquinho mais.
Tem gente que fala, não, mas para vender você tem que falar menos e perguntar mais. Depende do momento. Se o cliente nem conhece você e não sabe aquilo que você faz, você chega lá fazendo um monte de pergunta, é provável que ele não vai querer responder aquilo que você está perguntando. Perfeito? Passei pela abordagem inicial, nessa ligação, eu não vou conseguir montar um roteiro com vocês aqui, prometo que vamos fazer uma outra aula só para isso, mas eu quero que você gaste energia com essas outras atividades para o checklist, porque elas vão facilitar muito mais o seu tempo de ligação, o seu próprio aprendizado e o seu índice de conversão. Passei pela abordagem inicial, o cliente me deu uma certa abertura, o que eu preciso validar com ele? O que tem que ter no nosso checklist? O que a gente chama de bunch, né, que é uma das técnicas de venda, né, para você qualificar o cliente. Grana, ele tem dinheiro suficiente para comprar? Sim, ok. Autoridade, ele é um cara que decide? Sim, é sócio, gestor, decisor? Ok. Ele tem necessidade daquilo que eu estou vendendo? Ou seja, tem aderência à minha oferta, à necessidade pontual do cliente? Sim. Tá aí. Ele pode comprar isso agora? Em quanto tempo ele pode comprar isso agora? Eu faço essa validação para que todo o meu processo ele flua sem fricção. Sabe o que é importante, pessoal? Por que é importante essa validação? Porque senão às vezes você gasta energia com alguém que não pode comprar. Eu ensino isso para meus pré-vendedores aqui, e quando eu faço na prática, ligo para os clientes, eu digo, cara, você não precisa convencer ninguém que não quer comprar, que não precisa. Você ligou lá para um cliente, por exemplo, e disse, cara, eu entendi, olha só, eu já tenho uma agência, eu assinei um contrato de 24 meses, eu tenho aqui uma multa pesadíssima, eu estou gostando do trabalho dos caras e eu não vou agora trocar de prestador de serviço. Não adianta você ficar gastando energia com essa pessoa. O máximo que você pode fazer é ficar disponível. Se ele quiser, você faz uma avaliação gratuita para ajudar ele nas tomadas de decisão e você coloca na sua agenda para ligar para ele daqui a 6 meses, daqui a 3 meses, daqui a 1 ano. É o máximo que você pode fazer. Senão você gasta energia, como a gente diz aqui na nossa região, dando murro em ponta de faca. Ok? Você vai só se machucar e gastar energia. Ou a gente brinca, né? Num lado ruim aí. Você vai estar, querendo ou não. Eu perdi o foco do... O que eu ia falar, cara? Não sei, não precisa nem cortar isso não, tá? Tem um outro ditado. Acendendo vela para defunto ruim. Ok? Esse é um ditado feio, né, cara? Mas enfim, a gente usa, né? Você vai gastar energia com quem não tem potencial, né? A Bíblia diz lá, você vai lançar pérolas aos porcos. Uma ligação, galera, de alto nível, tá? Ela pode variar muito de tempo. E aí tem gente que ensina, cara, sobre venda e comete um pecado gravíssimo, que uma ligação de pré-venda, ela tem que ter 5 minutos, tem que ter 7 minutos, 8 minutos. Esquece isso. Essas pessoas normalmente não têm experiência prática, a maior parte delas, né? E eu já fui uma dessas pessoas há um tempo atrás, que eu dizia para os meus pré-vendedores e nas minhas ligações, cara, tem que ter 10 minutos, tem que ter 8 minutos, tem que ter 5 minutos. E eu comecei a mapear, calma aí, vamos lá, vamos escutar as ligações dos clientes, dos vendedores, dos pré-vendedores e as minhas ligações que eu consigo fazer agendamento. Opa, eu estou demorando 15 minutos, 18 minutos, 20 minutos. Tá, beleza. É um indicativo de que não necessariamente precisa ser uma ligação curta. Mas agora vamos escutar, eu quero ouvir as ligações dos pré-vendedores, daqueles clientes que compraram, foram agendados e compraram. Eu comecei a perceber que tinha um padrão. Normalmente quem comprava e vinha mais qualificado para o closer fechar o negócio, ou mais qualificado para a segunda reunião, por exemplo, era alguém que eu gastei mais tempo e energia aqui. Então você não deve padronizar isso. Tem que ser em 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos. Você tem que ter tempo suficiente para demonstrar autoridade, mostrar que você é especialista, mostrar que você se importa, fazer a validação da grana, da autoridade, da necessidade, do timing e agendar uma próxima reunião. Independente se ela vai durar 5 minutos ou 30 minutos. O resultado final de venda do processo é o que vai contar. Se você vai escalar a título de time, você vai pedir para aquelas pessoas modelar aquilo que você está fazendo e que vai estar dando certo. Gui, e se eu não conseguir fazer um agendamento? Follow-up. O cliente tem perfil? Talvez ele vai falar com você 5 minutos, pelo fato de não ser o momento de você ligar sem avisar, ele não vai conseguir desenvolver toda a conversa, agenda e retorna. Lembra das cadências? Você tem que ter uma cadência também de follow-up, ainda mais sofisticada. Né? A gente costuma dizer que às vezes você consegue falar com o decisor na abordagem, mas ele barra você rápido, ou não é o momento. Cara, você vai ligar para ele mais tarde, você vai ligar para ele amanhã, depois de amanhã, você vai ver o melhor horário, você vai continuar mandando lá um e-mail, se conectando com ele nas redes sociais. Por quê? Tem muitos estudos sobre isso, de acordo com a complexidade da venda. Se você passa ali da 6ª, 7ª, 8ª tentativa, você tem uma chance muito maior de se conectar com esse cliente. Então seja organizado, não desista de fazer o follow-up.
Uma ferramenta, um CRM, uma ferramenta de qualificação de leads, ela vai fazer com que você produza um pouco mais. Então não economize, você vai gastar R$50 no CRM, R$80, 100, R$200 que seja, mas esse tipo de ferramenta vai dar uma dinâmica muito maior para o seu negócio. E não desista, cara. Outbound, ligação fria, resiliência, ok? Aqui, cara, você tem que jogar de peito aberto. Você vai para cima. Os melhores vendedores sabem fazer isso aqui. Os melhores. No dia a dia. Você não vai fazer para sempre. E quanto mais você faz um trabalho de outbound, mais cliente você agenda, mais venda você faz, menos dependente você fica desse processo. Por quê? Você começa a ter resultado, você começa a pedir indicação, você começa a ganhar mais dinheiro, você compra tráfego, começa a trazer clientes que levantam a mão e pedem consultoria, e você vai ter mais tempo para ou contratar uma outra pessoa, ou treinar, ou fazer todo esse processo de uma forma ainda mais sofisticada. Você quer saber como ligar na prática? Pegar o telefone e ver eu ligando para um cliente na prática mesmo, assim, como eu faço o processo, como eu organizo as minhas ferramentas, quais as ferramentas que eu uso. Agora eu tenho um treinamento, uma mentoria, não sei se no momento que você está vendo esse vídeo, se ela está disponível, mas você pode se cadastrar para quando eu abrir vagas na minha mentoria. Se você é gestor de tráfego, dono de agência, você tem aquela trava de vender, né? Receio de ligar, um medo de pegar o telefone, arranja um monte de desculpa para não pegar o telefone e ligar, porque você sabe que você tem medo da rejeição. Você precisa se cadastrar aqui e acompanhar as aulas. Se você tiver a primeira oportunidade que você tiver, eu preciso que você esteja na mentoria, porque vai ser transformador. Você vai começar a vender em volume, ter escala, fechar negócios muitas vezes e vai trazer muito crescimento para sua operação, para sua agência ou para você como gestor de tráfego mesmo. Tá certo? Tamo junto, quero que você se cadastre aqui. Você vai fazer o cadastro, você pode também, se quiser, claro, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, independente se você fazer parte desse time de alta performance da mentoria ou não. Todos os conteúdos aqui do YouTube, eles são gratuitos, são disponíveis para você assistir. Você pode participar do meu canal do Telegram para ser lembrado sobre as principais aulas. Um link também na descrição. E me ouvir também se você quiser fazendo qualquer uma atividade física, limpando a casa ou qualquer outra atividade, você pode ir lá no Spotify, no Vendedor 18cast, tá bom? Tamo junto, vamos pra cima, bora vender. Valeu!